Fala galera, estou apresentando meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Me ajude, deixa o like, compartilha em todas as redes sociais e deixa o gostei aí, deixa o like, né? Se inscreva no canal e vamos nessa. Aqui temos o nosso deck, meu deck, esse daqui de P.E.K.K.A, Arete de Batalha, Bola de Fogo, Exército de Esqueleto, Mosqueteira, Bruxa, Zap e Mago. Vamos ver aqui. Esse daqui é o nosso clã. Esse daqui é o Kevin, meu amigo. Esse daqui é o Gleison. E mais abaixo aqui tem meu colega também de sala, o Cilhão Troll aqui. O nome dele é Emílio. Ele também tem um canal no YouTube, que eu acho que o nome do canal dele eu vou falar no próximo vídeo, né, galera? Próximo vídeo, porque eu esqueci. Vamos ver aqui, vamos fazer uma batalha aqui. Deixa o gostei no começo do vídeo e vamos nessa. Vamos aqui, galera, tô na arena Pico Congelado. Tô batalhando contra o João Mamp 10 do clã Venezuela Hard. Ele tá mandando chorinho, mas vamos ver quem vai rir por último, né? Se é ele ou sou eu. Ele é nível 9, então bora ver aí, né? Até onde nós vai. Ele deu chorinho ali, né? Mas bora continuar aqui. Vamos mandar nada não por enquanto. Vamos botar aqui o Mago. Mago que também tá bom ele. Vamos botar aqui isso. Botamos esse arete aqui bem. Vamos jogar aqui a mosqueteira. Vamos jogar uma bola de fogo aqui. Esses dois. Ih, errei a bola de fogo. Acertei o mago, pelo menos. Boa, acertei o mago, mas errei o mago de gelo. Pô, ele tá na vantagem. Ele botou um ops ali, mas ele tá na vantagem. Vamos botar uma bruxa aqui pra defender. Por aqui, que ela também... É capaz que nós vai perder essa torre aí, galera. Mas não vamos ficar triste porque nós vamos conseguir ganhar essa daqui, né? Tomara que nós consigamos ganhar isso aqui. Vou fazer do outro lado o deck de Mago e Ariete de Batalha. Não, espera, vou defender aqui isso daqui. Vamos jogar um Exército de Esqueleto aqui. Ele vai jogar o Mago ali. Não, jogou a mini P.E.K.K.A, mas jogou a P.E.K.K.A. Vamos ver aqui. Ele botou a mini P.E.K.K.A. Vamos jogar um... Ah, errei o Zap. Ai, meu Deus, vou perder essa coroa aqui, tá de sacanagem. Aqui tá tudo bugado. Aqui, meu Deus. Ah, não, minha tela aqui tá bugando. Olha aqui, eu tô jogando, o bagulho não tá indo, olha aqui. Vou perder essa daqui, galera, eu vou fazer um corte aqui, mas depois a gente volta com tudo. Aí, galera, voltamos, conseguimos fazer o combo. Aí tá bom, joguei a mosqueteira aqui, vamos ver se nós conseguimos. Um zap aqui em cima de tudo. Beleza, vamos jogar a P.E.K.K.A aqui do outro lado. Deixa aquele gigante vir. Eu vou jogar a bola de fogo ali naquele mago ali. Nos dois magos logo. Pra parar com essa palhaçada aqui de mago. Vamos ver se nós conseguimos. Vamos jogar o exército de esqueleto aqui pra defender. É capaz que nós consigamos defender e pegar outra torre ainda, ó. A P.E.K.K.A grudou, ferrou. Pegamos ainda. Vamos jogar aqui isso, cara. Desclique de novo. Vamos jogar o mago aqui pra tentar parar. Vamos jogar a P.E.K.K.A aqui do outro lado aqui pra defender. Vamos jogar a bola de fogo. Vamos jogar a bola de fogo aqui. Esses dois magos. Jogar exército de esqueleto. Ah, ele vai jogar o exército de esqueleto do outro lado. Vamos jogar arete de batalha para distrair. Vamos jogar um mago aqui. Nossa, não acreditei que você ia pegar aqui no barco dele, não. Mosqueteiro aqui. Se ele jogar o mago, boa. Jogou aqui, já joga a bola de fogo aqui. Nossa, a bola de fogo não foi. Joga a bola de fogo aqui, só de sacanagem. Vamos ver se nós vamos conseguir levar a vitória pra casa. Usa esse esqueleto aqui. Bora. P.E.K.K.A aqui. E vamos jogar arete de batalha lá em cima. Pra ver o que vai dar, né? Que nós temos que ganhar, bora. Vai,
variante, batalha, variante, batalha, variante, batalha. Não, empatamos, galera. Quase que nós ganhamos, galera. Eu tive que fazer um corte aqui, mas rapidamente voltei. Daqui não ganhamos nada de troféu, mas ganhamos uma coroazinha pro clã. Vamos ver aqui, ó, uma coroazinha pro clã. E vamos batalhar de novo, galera. Vamos fazer 3 batalhas aqui nesse vídeo. Não, essa daqui vai ser a última batalha. Mas se eu perder, vamos sair perdendo, né? Mas tomara que a gente ganhe, né, galera? Minha tela tá ficando bugada aqui, ó. Já ficou. Vamos jogar aqui, né? Tá bom, mas a peca foi boa. Vamos jogar a peca aqui. Ah, jogou isso? Vamos deixar a peca bater sozinha. Se ele jogar outra carta, nós jogamos ali na frente ele pra defender. Vou esperar isso daí explodir pra jogar a bruxa e o mago. Vamos segurar. Nossa! Vamos segurar o zap aqui. Mata esse. Boa, galera. Vamos defender aqui. Tá bom. Vou agora fazer um combo de mosqueteira e arete de batalha e segurar o zap, que é provável que ele tenha o exército de esqueleto. Sabia? Vamos usar o zap aqui. Beleza. Agora vem mosqueteira. Vem mosqueteira. Boa. Vejo mosqueteira. É de vocês. Vamos ver se ela vai tirar um dano bom, né? Se ele deixar. Ele deixou, né? Tirou um dano bom. Vamos jogar a bola de fogo aqui. Beleza. Matamos o mago dele. E ainda acertamos a torre e tiramos dano. Vamos deixar o Elixir carregar um pouco, né, galera? E vamos jogar a P.E.K.K.A. Vamos esperar ele se carregar, né, galera? Vamos jogar a P.E.K.K.A. aqui naquele canto de novo. Nossa, vamos jogar a P.E.K.K.A. aqui. Ele jogou o mosqueteiro ali em cima. Vamos jogar o mago. Vou esperar jogar o mago aqui. Vamos ver o que vai dar. A P.E.K.K.A. vai matar aquilo ali, né? Como já sabia eu. Matou, explodiu ali. Vamos jogar ariete de batalha. O mago vai matar tudo ali. Nós vamos jogar a bruxa aqui também. Ele jogou o mago dele. Vamos matar com minha bola de fogo. A bola de fogo não mata minha bruxa nem meu mago. Mas o mago vai dar um hit. Não conseguiu, mas agora vamos que entra no dobro de elixir. Nós vamos jogar a P.E.K.K.A. desse lado aqui. E vamos botar o mago, né, galera? Vamos ver se ele vai colocar o esqueletão. Não colocou. Ah, colocou o esqueletão, mas vamos jogar o mago aqui. Agora, jogar um zap aqui só de sacanagem. A bruxa aqui para defender. Meu Deus do céu, vamos ver aqui. Exército de esqueleto em cima de tudo. Tá bom, vamos jogar minha bola de fogo aqui para matar. Beleza. Arete de batalha aqui junto com a bruxa. Distrai, gente. Não distraiu, mas tá bom. Vou jogar um zap aqui só de sacanagem. Bora. Agora só uma bola de fogo ali já acaba com tudo. Vamos defender aqui. Vamos agora só jogar a bola de fogo ali. Vamos ver se nós ganhamos. Jogar a bola de fogo ali, não conseguiu ganhar. E vamos ver se eu saí. E nós ganhamos. E levamos a vitória pra casa. E galera, vamos ficar por aqui. Deixa o like, compartilha todas as tuas redes sociais. Se inscreve no canal para me ajudar, porque esse daí é meu primeiro vídeo. Não vou deixar meta de like, né? Mas deixa o like aí, se inscreve no canal, divulga em todas as tuas redes sociais. E valeu e obrigado.